Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula de geografia. Bem-vindos ou bem-vindas, né? Nós vamos dar sequência a essa questão da Ásia, questão natural, né? Quadro natural, só um pouquinho, deixa eu só pegar o cochilo aqui. Então, pessoal, eu vou dar uma ajudinha para vocês fizeram um mapa, responderam aquelas questões pessoais que depois eu posso mandar as fotos para vocês no grupo do WhatsApp. E tem as questões da página 356, que eu não apaguei aqui, eu já vou colocar a tarefa correta, tá? Que mudou aqui, a prof esqueceu de mudar isso. Pois bem, ali ó, na atividade 356, leia as descrições e escreva nos espaços a letra relacionada a cada uma, correspondente à região da Ásia. Eu vou passar o gabarito rapidinho, tá? Então, C, E, B, A, D. Então, assim, Ásia Central é C, Oriente Médio E, Sul da Ásia B, Leste da Ásia A, Sudeste da Ásia D, tá? É o que vocês têm que colocar. Ali tem uma reportagem falando sobre o tsunami, que é um assunto que nós vamos ver hoje, tá? E vocês têm que responder qual é o assunto tratado na reportagem, né? Vocês têm que falar o quê? Que a reportagem está se tratando do tsunami, que matou um monte de gente, foi uma tragédia gigantesca, né? O que é um tsunami? Um maremoto. Porque os japoneses, eles usam esse termo tsunami. Quais fenômenos da natureza são narrados na notícia? Explique de maneira resumida, o motivo de tais fenômenos ocorreram com frequência em parte do continente asiático. Aí eu vou passar a resposta aqui, tá? Terremoto e tsunami. Terremotos ocorrem em função de parte do continente, incluindo o arquipélago japonês, né? Que o Japão é um arquipélago, tá? Estar localizado em zonas de limites entre placas tectônicas, tá? Quando os abalos sísmicos ocorrem na crosta oceânica, pode ocasionar maremotos, conhecidos na língua japonesa como tsunami. São ondas de grandes proporções que se movem com velocidades de até 800 km por hora. Então, o tsunami é um terremoto marítimo, tá? É um maremoto. É isso que vocês têm que entender. E aí eu vou passar, depois eu mando a fotinha para vocês, para não ter dúvida, tá bom? Provavelmente hoje mesmo, enquanto vocês verem essa aula, eu já posto as fotos, assim que eu já corrigi todas as respostas. Então, gente, a prof fez uma besteira aqui, esqueceu de anotar as tarefas. Eu vou colocar bem rapidinho para não ter erro. Vocês vão fazer a 362 e a 363. Tá? E tem uma questão também aqui que a gente já vai ver também. Ó, 361, 362. A 361 é uma questão bem facinha, que eu já vou ajudar vocês. 363. E pesquisar uma coisa. Eu vou colocar o nome para vocês pesquisarem, eu vou explicar um pouquinho para vocês antes. Que é círculo de fogo. É uma pesquisa isso aqui, tá? Tá, resumindo, vamos lá para essa questão geológica, essa instabilidade que existe no continente asiático, principalmente no leste asiático. Então, se vocês voltarem ali na 355, tá falando sobre essa instabilidade e vai comentar um acontecimento que teve em 2004, que foi um tsunami que matou muita gente, tá? E envolveu vários países da Ásia, tá? Do leste asiático. Então aqui tem uma imagem para vocês verem sobre isso.
E eu queria que vocês pesquisassem, porque assim, esses tsunamis, né, eles são devidos a abalos sísmicos, as placas tectônicas se movimentando, e a gente vê que essas regiões têm muitos vulcões, né, e isso, conforme a movimentação, esses abalos sísmicos, pode causar esse tsunami. E tem uma região no Pacífico que ela é chamada de Círculo de Fogo, tá? Tá aqui na apostila, olha ali na página. Eu quero que vocês pesquisem, isso é uma tarefa, não é trabalho, tá? Por que que tem esse nome de Círculo de Fogo? Então, assim, resumindo a tarefa, vocês vão ver essa questão da instabilidade geológica, os abalos sísmicos, e vão pesquisar por que tem esse nome de Círculo de Fogo, tá? Então, uma é por que essa região tem esse nome. Aí vocês vão responder 361, 362 e 363, tá? Então, este assunto aqui é aqui. E esses assuntos aqui é aqui, tá? Então, vamos lá. Questão da água. Ah, gente, eu não apaguei do quadro, deixei aqui para vocês não esquecerem que agora vocês têm 7 dias no máximo. Eu vou estar avisando vocês dos próximos dias a data da entrega desse trabalho. Então, corre quem não fez, tá? Corre mesmo. Então, tá aqui, tá? Então, aqui tava 15 dias, agora são mais ou menos 7 dias. Gente, seguindo aqui então, a questão da água é uma questão bem importante e complicada, tá? Vamos começar ali na 360. Um pouquinho antes já fala sobre a questão da água, mas aqui a gente vai ver o maior problema. Está numa região da Ásia chamada Oriente Médio. É uma região árida, extremamente seca, e existem muitas disputas por causa de água nessa região, tá? Alguns países do Oriente Médio estão fazendo aquele processo de tirar o sal da água do mar, porque não tem como, se eu não me engano, Arábia Saudita, Israel, porque os recursos hídricos são pouquíssimos nessa região. Se a gente fala em Ásia, a gente tem que lembrar que tem mares importantes na história que pertencem ao continente asiático. Por exemplo, o Mar Vermelho, quem que nunca ouviu falar? Mar Negro, né? Tem o Mar Arábico, o Cáspio, e os rios, a gente tem Rio Amarelo, o Rio Hindu, né? Então, assim, tem uma grande importância a questão da hidrografia asiática, até para a história, tá? Só que, por mais que tem grandes rios de influência em mares, a região do Oriente Médio é uma região muito seca. E aqui, ó, essa questão da água, como aqui vocês já sabem, peraí, não vou tirar o globo daqui não, vou apagar o trabalho e vou só escrever uma coisa aqui, que aconteceu em 1967, a Guerra dos 6 Dias. O que foi essa guerra, gente? Foi uma guerra que Israel, né? A gente pode abrir aqui na página. Começou essa disputa, né? Com a Jordânia, né? Por causa do Rio Jordão. A Jordânia provocou, Israel disse que ia fazer um desvio do rio e Israel precisa dessas águas também, e começou uma guerra hídrica. Claro, o motivo não foi só esse, tá? Mas é um dos motivos que vocês podem levar em consideração para tentar entender toda essa questão da água no Oriente Médio. Se vocês olharem aqui na página 361, que tem a pergunta, então tem um textinho falando dos conflitos pela água no Oriente Médio, né? Então, é bem interessante vocês
lerem isso aqui para vocês poderem responder essa questão aqui, tá? Explique por que o Rio Jordão é um motivo de disputa entre Israel e Jordânia nos países do Oriente Médio. Gente, é um lugar seco, tá? É um lugar que falta recursos hídricos. E cada território, cada estado, cada nação quer ter o domínio total desse rio. Então, usem a lógica. Leia o texto e vão responder essa questão. Então, aqui nessa página tem a 361. A 361 é só essa questão. E aqui são questões bem facinhas para vocês responderem, tá? A maioria tem algumas de vocês fazerem um parágrafo, mas a maioria é só uma palavra para vocês completarem. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso, tá? Entenda a importância da água nessa região, a falta dela, né? Enquanto a gente tem regiões do planeta com muitos recursos hídricos, aqui falta. Eles têm muito petróleo, mas tá faltando água, tá? Então, gente, próxima aula provavelmente vai ser uma live. Eu acho que vou tirar as dúvidas desse assunto com vocês. E aí a gente vai entrar numa parte mais interessante ainda, que a gente vai ver os aspectos econômicos da população da Ásia. Eu acho mais interessante, do meu ponto de vista, tá? Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp de terça, que é o dia da aula de vocês, até sexta-feira. Sexta-feira até segunda de noite, vocês mandam a tarefa, a foto da tarefa. Terça-feira a gente corrige ou se tiver uma live, alguma coisa assim, tá bom? Gente, uma excelente semana a todos. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até a próxima aula. Um beijão.